Fala aí galera, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo novamente ao meu canal do YouTube. E olha só como mudou aqui o nosso cenário, o nosso estúdio, o nosso áudio, a nossa câmera. Eu estou muito feliz em voltar e poder compartilhar ainda tudo sobre o universo de casas inteligentes. Meu nome é Bruno Miranda, né? Aqui no YouTube eu estou como Bruno Smart, no meu Instagram também. E hoje a gente vai falar sobre a Velds, uma marca de casas inteligentes, e hoje eu trouxe nada mais, nada menos do que um robô aspirador Wi-Fi a laser. Primeira coisa, galera, muito especial para mim. Esse robô, ele é compatível com Tuya. Ou seja, se você tiver uma lâmpada inteligente, as lâmpadas da Veld, as câmeras, tudo vai se integrar no mesmo aplicativo. Então você não precisa mais ter aquele aplicativo específico do robô, ter o específico da sua lâmpada, ter o específico de outra marca, da fechadura, pipipi, popopó. Agora você pode adquirir os produtos da Veld e unificar tudo em um só aplicativo. Isso é sensacional. Fora que esse robô funciona com a nossa queridíssima Alexa, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a integração e também que eu apelidei esse robô aqui de Astolfinho. Então, vocês vão ver que eu consigo até colocar a nossa queridíssima para liberar o Astolfo para fazer a limpeza e para ele voltar para o carregador. Fora algumas cenas que eu fiz até com a minha mãe para a gente limpar ali o nosso apartamento. Alexa, iniciar limpeza. Oi, Ju. Pode subir os móveis se quiser. Vou mandar o Astolfinho limpar tudo. Aproveite para relaxar as pernas. Esse robô ele é fora da curva, porque além de ter toda essa integração, né, da Tuya, da Velds, do aplicativo, ele ainda é um robô 3 em 1. Você vai aspirar, limpar e esfregar a sua casa, tanto água quanto poeira. Isso significa que ele não vai simplesmente ficar varrendo a sua casa como aqueles robozinhos simples. E isso é muito importante para você tomar essa decisão na hora de fazer a sua compra. O primeiro passo é que realmente ele se integre com todo o aplicativo. Só por causa disso já vale a sua compra, ainda mais com a linha tão completa da Velds. Mas vamos lá. A sua direção é a laser, ou seja, evita que ele caia numa escada, por exemplo. Então aqui na nossa mesa, se eu ligar o nosso robô, ele não vai cair da superfície dele. Além dele conseguir subir em superfícies como tapete, e agora presta atenção, você consegue programar ele, depois que ele faz o mapeamento na sua casa ou no seu apartamento, para ele configurar, de acordo com o ambiente, o cômodo dele, qual é a velocidade do motor, tanto de sucção, se ele vai esfregar, se ele vai aspirar, se ele vai limpar, qual a velocidade naquele tapete. Então, supondo que ele está andando pela minha casa e na sala é um piso. Só que daí depois ele chega no tapete. No tapete ele pode aumentar a velocidade dele e falar, ó, aqui é só aspirar, não vai ter água, o motor de sucção aqui vai puxar na velocidade 3, e eu vou mostrar tudo isso dentro do aplicativo para vocês. Bom, esse robô ele é muito simplesinho. Você vai simplesmente, né, pegar a base dele e aí você coloca na tomada, conectou, ele vai carregar. Ele tem somente 3 botões, tá bom? Apertando os 2 botõezinhos aqui você já configura ele no aplicativo da Velds. Eu não tenho como fazer um unboxing aqui para vocês, porque eu já estou usando esse robô há mais de 2 meses para fazer esse vídeo. Se eu for fazer um unboxing aqui, o que viria na caixa? Esse baita robozão, e pasme, a gente conhece vários robôs de marcas brasileiras aqui, e esse cara aqui tem a voz brasileira, ou seja, ele conversa com você, né? Ele fala que ele precisa recarregar, que ele vai para a base. Eu fiz até um teste de colocar uma lapela nele para que vocês possam ouvir a voz dele, tá bom? Então, o que acompanha nesse robô? Ele tem esse pano aqui, ó, que tudo que tá aqui vem duplicado, tá bom, galera? Eu já tô usando ele faz um tempo, mas tem 2 escovinhas, tem 2 filtros, você tira, remove. Ele tem o compartimento de colocar, ele fala suporte do esfregão removido, e aí você tem até como tirar aqui, ó, o filtro dele. Então, ó, tirando aqui você pode mudar, né, trocar o filtro dele, pegar e lavar esse daqui, tirar toda a sujeira
que tem nesse filtro, então é muito tranquilinho de você fazer a manutenção. Fora que no aplicativo você também consegue ver a vida útil de cada produtinho desse. Aí ele tem um filtro aqui, ó, que o meu inclusive tá bem sujo, né? É um vídeo didático, né? Eu quis mostrar tudo isso para vocês. Então tá bem sujinho aqui, eu posso tirar e jogar tudo no lixo. E esse filtro aqui, né, esse paninho, ó, ele é removível, tá bom? Para que você possa lavar e colocar um novo, fora que o suportezinho também sai. Por que que isso é legal? Porque quando você tira o suporte, o robô vai simplesmente varrer, aspirar a sua casa. Quando você coloca esse filtro, né, o esfregão, você pode colocar no aplicativo para ele se movimentar em Y. Pensa comigo aqui, ó, um Y onde ele vai para frente, passando o pano, volta e simula o movimento ali de você limpar a casa realmente, tá bom? Então o que que você pode fazer? A primeira ida do robô para ele aspirar, a segunda ele já vai para passar pano na casa. E aí você tem um compartimento de água aqui, ó, justamente com o símbolo de uma torneirinha, ó, para você encher de água aqui, colocar os seus produtos de limpeza e até especificar para ele, ó, no quarto Bruno, no quarto Daniel, no quarto João, ele solta o produto, lá ele vai limpar, enquanto no restante ele vai aspirar ou ele vai varrer. Eu já falei para você que ele tem um mapeamento em tempo real no aplicativo, então vocês vão ver ele se mexendo aqui, vou colocar na tela para vocês. Faz todo o mapeamento, você sabe onde ele está. E, meu, só o aplicativo também já é outro ponto positivo, porque às vezes você pode mandar ele direcionar para fazer uma limpeza específica em cada cômodo. Esse cara é sensacional. Esse cara tem visão a laser. Nessa bancada, na minha mesa aqui, ele não vai cair se eu ligar ele. Quando a gente colocar no aplicativo, a gente vai escanear essa minha mesa aqui. Ele tem um mapeamento da superfície, igual eu comentei com vocês, não é todo robô a esse preço que tem um mapeamento que mostra o mapa da sua casa e você pode direcionar ele para aquele local. Ou até mesmo bloquear como uma área proibida, né? Ah, eu não quero hoje que limpe o quarto da minha irmã. Então eu coloco lá que é uma área proibida, ou eu mostro que tem um tapete lá, ou até mesmo, pô, caiu um suco na cozinha, eu quero que limpe somente o suco. Ou você ainda pode controlar ele como se fosse um controle remoto, indo para frente, para trás, virando e tudo mais. Você vai ver que ele realmente é muito inteligente e supre todas as demandas da sua casa. Além disso, ele tem a personalização das áreas desejadas, limpeza de área específica, área restrita virtual, esfrega, limpa e aspira, varre 250 metros quadrados e esfrega 400 metros quadrados. Tem um sensor anti-queda e a capacidade de escalar até 2 centímetros. Galera, esse é um robô realmente fora da curva e ainda assim é conectado à internet. Então tudo o que acontece com ele, seja ele ficou com o motor emperrado, ou a vassoura dele aconteceu alguma coisa, ou o sensor tem algum obstáculo, ele vai te avisando ou não se você não quiser pelo aplicativo da Velds. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou chamar o aplicativo aqui da Velds. Para você baixar é muito simples, é só você ir lá na Android ou no Apple iOS, né, na Apple Store ali, e aí você baixar o aplicativo Velds, ok? Ele é um aplicativo muito bonito, bem minimalista, diferente de outros aplicativos aí de casa inteligente do mercado. Ó, eu já tenho uma câmera aqui, que é a câmera do meu escritório. A Velds tem a linha completa, desde fechaduras, câmeras, sensores, robô aspirador e por aí vai. Então, vamos lá. Ó, a primeira coisa é que eu já tenho esse robozinho instalado, ele estava lá no meu apartamento, eu trouxe aqui para gravar, então eu vou desvincular ele daqui, ó, da minha casa, vou fazer ao vivo aqui com vocês, tá bom, galera? Então, vou pegar aqui, ó, remover dispositivo e vou desligar ele. Se você clica em desligar e remover todos os dados, você vai restaurar ele de fábrica. Desligando é um passo importante para você voltar em um próximo Wi-Fi sem perder as configurações que você já realizou nele. Combinado? Então vamos lá, o primeiro passo é você clicar aqui nesse maisinho, já que na tela de adicionar dispositivo você vai clicar aqui, ó, em Home Car, e aí você vai clicar no seu robô aspirador de pó. Ele vai te perguntar qual que é a sua rede Wi-Fi, você vai dar próximo aqui, vai ligar o dispositivo e depois desligar ele novamente, igual ele está indicando aqui no nosso aplicativo. E depois que ele estiver ligado, você vai pressionar o botão de recarregar e o de limpeza parcial, que é basicamente os dois únicos botões que você tem para apertar. Você vai fazer isso até ele falar, estou redefinindo o Wi-Fi, ok? Clicou no próximo, próximo novamente, ele vai te falar para você achar uma rede chamada Smart Life aí no seu dispositivo.
você vai clicar em conectar e aí você vai achar essa rede Smart Life disponível aqui na sua rede Wi-Fi, ó. Não está aparecendo ainda, então o que a gente vai fazer? Clicar novamente. Estou redefinindo o Wi-Fi. Opa, apareceu aqui agora, ó, Smart Life 26667, vou clicar. E agora ele já tem que falar que deu certo. Boa. Vamos voltar. E agora ele está conectando ao nosso dispositivo. Ele vai avisar depois que ele conseguir finalizar essa configuração. E aí eu já coloco ele para mapear aqui a nossa mesa. Ele é muito educadinho, né? Isso é muito sensacional. Não conheço nem outro robô que é tão educado quanto o da Velvet. Me conectei ao Wi-Fi com sucesso. Opa, vamos lá, o bichão. Ó quem vem. O Astolfinho, e aí você pode colocar o nome que você quiser. Lembrando que esse nome ele pode prejudicar lá na Alexa, então às vezes falar Astolfinho é muito difícil para a Alexa entender. Minha mãe mesmo gosta mais de Bento, Alfredo e por aí vai, mas você fica à vontade, se você quiser chamar ele de robô você chama, tá bom? No meu caso vai chamar Astolfinho. E aí ele foi adicionado à nossa casa com sucesso, vou concluir e olha que bacana! Nova versão de voz encontrada. Vamos atualizar, né? Estamos aqui já. Atualizar. E olha que legal. Atualizando, iniciar a atualização. Enquanto está atualizando, a gente corta esse vídeo rapidinho e eu já volto. Boa atualização foi realizada aqui e a gente acabou de ganhar uma nova voz. Então agora a robô pode ser feminina. Ela pode ser aqui a Marge. Vamos escutar. Tá mostrando no meu celular, eu vou colocar usar aqui. Tá baixando a voz da Marge. Vamos ver como é que vai ficar. Start full cleaner. Ih, Start full cleaner. tá em inglês. Start full cleaner. Vamos voltar pro português aqui, que é que eu estou acostumado. Boa. Estou iniciando a limpeza completa. Coloquei até a lapela aqui para vocês verem como é que é a voz dele. E aí você pode colocar aqui ó, o volume da voz, até porque às vezes você quer fazer uma limpeza de noite, né, 11 horas da noite, você não vai ficar deixando o robô gritar no seu apartamento, ou às vezes você não gosta dessa voz dele, você pega e desativa. Então eu gosto de Estou deixar, iniciando a limpeza completa. eu gosto de deixar no máximo. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, esse aqui é o mapa do meu apartamento, tá bom? Primeira coisa, ele vai te mostrar o tempo que ele está trabalhando, a área que ele está, que ele mapeou, né? E qual é a porcentagem da bateria, nesse caso ele está carregado. Aqui nas preferências, isso é sensacional, tá? Ó, se você clicar nessa setinha aqui embaixo, ele não vai arrastar. A dica aqui, ó, clica nos ventiladorzinhos, tá bom? Ó, clica aí nesse ventilador. Então aqui é a velocidade normal do ventilador e ele não está te permitindo ir mais para frente. Por quê? Porque você está utilizando o nível de água. Então se você não utilizar água, ó, ele permite que o ventilador ligue mais forte. Combinado? Então aqui a gente pode colocar para ele fazer uma super limpeza na minha mesa, numa velocidade forte. Em outro cômodo ele pode ir configurando, né? Você pode configurar ele para ele abaixar a velocidade de sucção. Tá bom? Eu vou deixar aqui no normal e tô avisando ele, ó, se eu tiver um nível de água baixo, se eu tiver um nível de água médio, se eu tiver um nível de água alto ou mais alto ainda. Nesse caso, eu não tô com nenhum nível de água, então eu vou tirar aqui e vou deixar no normal e vou confirmar, tá bom? Aqui em configuração, olha o tanto de coisa que a gente tem. Você tem as configurações do robô, então configuração do carpete, ao instalar o suporte do esfregão para evitar enrolar ou molhar o carpete, evitar automaticamente a limpeza do carpete se você não quiser ficar enrolando aquele tapete. Isso pode acontecer, tá bom? Ele só evita que, entende que é um carpete e evita ele caso você não queira que ele entre ali, ok? Retomar ao ponto de interrupção. Se o robô não concluir a limpeza por falta de bateria, ele volta ali pro carregador dele e depois que ele carrega um pouquinho, ele volta lá para ele continuar da onde ele parou. E aí você pode colocar o modo de bloqueio infantil. Se você ficar pressionado por 5 segundos, ele entra no modo de bloqueio infantil e aí se você pressionar novamente por mais 5 segundos ali, ele desativa. Ou seja, quando ele está bloqueado para o modo infantil, se alguma criança vir mexer nele, ele não vai fazer nada, não vai sair para limpar a casa. Isso é muito legal. Tapete adaptável. Quando o robô detectar o carpete, ele aumenta a potência de sucção automaticamente e retornará a potência de sucção normal depois que ele sair. Eu gosto de deixar ativado esse daqui, eu gosto de deixar ativado aqui o ponto de interrupção.
ó, o status do esfregão, ele tá instalado, né, aquele paninho, tá? E, ó, olha que bacana, o Y Mopping. Então ele faz o robô trabalhar em Y para esfregar a sua casa, tá bom? Esse movimento aqui é bem legal. E interrupção do interruptor. O robô não retomará a limpeza após o tempo definido. O volume do alerta será reduzido. Unidade diária, metro quadrado, você pode mudar isso também. Vamos lá, gerenciar mapas. Então aqui eu tenho só um mapa do meu apartamento, já já a gente cria um mapa novo. Volume e voz é o que vocês viram comigo. Limpeza programada. Talvez você sai para o trabalho às 7 horas. Às 7h35 ele começa a trabalhar e você não precisa se preocupar, porque toda segunda-feira ele faz aquela limpeza programada, tá bom? Pin and go. O que acontece? Você pode mandar o robô ir para lá, né? Ou fazer a limpeza parcial de algum cômodo. E aí basta você clicar em ir para lá e ele vai para lá. Vou pausar aqui. Ou limpeza parcial. Por favor, me coloque na área a ser limpa e depois me inicie para a limpeza parcial. É isso, ó. Ele tá falando assim, se você quiser fazer a limpeza parcial, me pega no colo e me leva lá pro quarto, que daí eu faço a limpeza parcial naquele quarto, tá bom? E aí você também tem outras configurações aqui, ó, como área proibida, edição de zona, personalizar algum quarto, né? Então você pode personalizar para colocar a velocidade que você quer em cada quarto, tá bom? E aí fica bem legal, ele vai mostrando o ventiladorzinho, a velocidade que vai ter, se vai ter água, ou se vai ser só sucção, se vai ser só esfregar aquele quarto, tá bom? Voltando aqui para as configurações, ó, se você clicar nas configurações, você ainda tem o controle remoto, né? A gente acabou de falar do Pin and Go aqui, ele tá meio doido porque ele não sabe ainda o mapa que ele tá percorrendo. Controle remoto, seguinte, para evitar danos, fique de olho no robô ao utilizar o controle remoto. Ele vai ignorar o sensor anti-queda dele. Então você não vai fazer isso em cima da sua mesa, coloca ele no chão para você controlar ele, ok? Se eu apertar aqui para ele ir para frente, ele vai simplesmente cair. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui, ó, e vou colocar ele desse outro lado da mesa, justamente para a gente conseguir fazer o teste com ele, ó, no controle remoto. Porque no controle remoto eu vou apertar para ele para frente, ele vai ligar, deixa eu até dar isso aqui. Ele vai parar um pouquinho. Boa. Agora ele vai iniciar o controle remoto dele. Perfeito. Ó, ele já tá ligado. E a gente pode girar ele aqui, ó. Conforme eu tô apertando, ele tá girando. Tanto para a esquerda quanto para a direita, ó. Girando no próprio eixo, ao contrário. E aí que eu posso mandar ele para frente, ó. Só que ele tá ignorando os sensores dele. Então aqui eu não posso brincar muito, ó. Show. Vamos ir para a carga novamente. Vamos ver se ele vai achar o carregador dele. Estou carregando. Isso é sensacional. Beleza. Ele tá doido aqui, ó, não conseguiu mapear nada ainda. Vamos para as configurações. Ele tem o histórico da limpeza, tá? O tempo total que eu já utilizei ele, ó. 346 minutos, ele já mapeou, ele já varreu, né, limpou 333 metros quadrados, eu já fiz 40 limpezas, tá bom? Não sei exatamente há quanto tempo eu tô com ele, vocês não fazem essa conta de quantas vezes ele limpou minha casa, tá bom? Mas ó, iniciado com o botão, ele te mostra qual foi o dia, né, que a minha mãe ou eu apertou lá para ele iniciar a limpeza, tá bom? E aí, manutenção, eu acho isso muito legal, ó, pincel de borda, tá 97%, pincel de rolagem tá 98%, filtro 96%, sensor 80% e manutenção de rotina, que daí ele vai explicar aqui como é que faz a manutenção de rotina, ó, como coloca aqui o paninho, sensacional, muito legal o que a Veldes fez por nós meros consumidores. E aí você ainda tem o feedback, manual do usuário e encontrar meu robô. Esse encontrar meu robô é sensacional, se liga. Estou aqui. Oi, estou aqui. Então, numa casa gigantesca ali, você clica... Estou aqui. Oi, estou aqui, tá bom? Então, galera, vamos fazer o seguinte, ó. Quando você clica nessa setinha, você tem a opção de fazer a limpeza por cômodo, a limpeza de uma zona ou a limpeza completa. Nesse caso, eu vou adicionar aqui, ó, nas configurações, gerenciar mapas e vou... Esse aqui é o mapa atual. Vamos ver se dá para clicar, né? Vamos criar um novo mapa aqui, ó. Criar.
Estou iniciando a construção do mapa. Por favor, abra as portas e remova objetos do chão. Ele está falando para a gente remover objetos do chão e abrir as portas porque ele vai começar a análise. Como aqui não tem nada e ele tem sensor anti-queda, ele vai fazer o mapeamento desse retângulo que é a nossa mesa, tá bom? Já está trabalhando aqui, tá bem rapidinho. E aí, eu já não sei se agora eu posso mudar, mas vamos lá, ó. Vou aumentar a velocidade do ventilador. A lapela tá, ó, acho que tá pegando esse som. Vou aumentar mais ainda. O bicho tá doido aqui, tá puxando muito. Dá pra sentir aqui a sucção dele. E ele tá devolvendo o ar aqui pela lateral. Show de bola, vou diminuir, colocar no modo silencioso. Modo silencioso. Olha ele abaixando. Então aqui ele não faz barulho para trabalhar. Dá até medo aqui, mas ele não vai cair, ó. Sensacional. Ele tá mapeando. E olha que legal o mapa em tempo real. Eu vou mostrando aqui o mapa que ele já fez na minha casa. E aí se eu clicar em recarga aqui, ele volta para o carregador dele. Mas ele já vai terminar o mapeamento e vai voltar para a base dele. Como é um espaço bem pequenininho. Olha como é que tá ficando no aplicativo. O legal dessa escovinha, né, que ela fica girando ao redor dele, é que justamente nas quinas ela pega e puxa para dentro do robô. Então aqueles cantos da casa que, como ele é circular, parece que ele não vai entrar, com essa escovinha ele consegue. Então ele fica tanto se puxando com a escovinha, como o rolinho lá dentro que puxa, faz a sucção, e também tem o esfregão e o laser para ele fazer esse mapeamento, fora o sensor anti-queda aqui, ó. Então ele não vai cair aqui, eu posso ficar tranquilo que ele não vai cair. Finalizei a construção do mapa. Ele finalizou a construção do mapa, né? Essa mesa tem 70 por 1,35 por aí. Agora, galera, ele já tá limpando a casa, tá? Ele já tá fazendo o processo dele, ó, de limpar certinho todo o ambiente aqui. Ele tá vindo e voltando, vindo e voltando, vindo e voltando. Sensacional. E aí ele tá mostrando já a bateria, os metros quadrados, né? O tempo que ele tá trabalhando. Eu posso pausar a limpeza, posso continuar limpo, limpeza completa. E você pode ainda chamar ele pela Alexa. Eu vou mostrar como é que funciona na minha casa. Alexa, ligar Astolfinho. Estou iniciando a limpeza completa. Vou mandar ele para o carregador. Clicar em recarga, confirmar. Estou indo para o carregador. Está indo para o carregador. Vai procurar o carregador dele. Achou o carregador. Estou carregando. Galera, outras coisas bem bacanas, ó, é que você pode delimitar uma área que seja proibida dentro da sua casa, né? Então você pode selecionar aqui a área que você pode colocar, né? Falando que tem parede, ou que ele deve varrer. Às vezes é um cercadinho de um bebê, ou alguma casinha de cachorro. Enfim, você que determina, beleza? O que mais que a gente tem aqui? Estou iniciando. Opa. Estou carregando. Você ainda pode colocar personalização, né? Para você escolher aqui modo claro, modo escuro e também personalizar a sua casa. Você tem a ordem de limpeza. Ah, eu prefiro que comece pelo quarto da filha, o quarto do filho, depois chegue no meu quarto. Enfim, é um robô muitíssimo completo. Eu sou muito satisfeita. Minha mãe adorou esse robô. Ela faz... A cada 2 dias ela coloca ali para rodar ele, né? E todo final de semana eu sei que eu tenho que levantar os meus móveis porque esse robô vai passar por ali. Inclusive ele limpa embaixo da minha cama e isso é bizarro porque a minha cama tem isso aqui de altura e ele passa lá. A cama às vezes tinha que arrastar, né? E aí ele entra lá e limpa tudo. Inclusive eu tenho um cachorrinho e ele sim capta, né? Pega os pelinhos do João, que é meu cachorro, vou mostrar aí pra vocês, que também estranhou ele um pouquinho, mas resolveu muito a minha vida. Hoje eu tenho diversos produtos de casas inteligentes, câmera, sensores da Velds, né? Eu tenho sensor de temperatura, de umidade. E a Velds liberou um cupom para mim chamado cupom BRUNO10. Eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição do vídeo para você adquirir com 10% de desconto.
O preço que tá lá na Velds já tá incrível e eu posso dizer, esse robô aqui era para ser muito mais caro pelo tanto de coisa que ele faz. Tem muito robô que não tem conexão com a Alexa, não é 3 em 1 e não tem um mapeamento, fora que ele tem a voz português, né? Ele tem a voz em português, tem um monte de bloqueio, tem um monte de função e ainda conversa com você pela queridíssima Alexa. Por que eu, como especialista, recomendo esse robô? Porque depois que você coloca uma fechadura da Velds, um robô, um sensor, uma iluminação, um interruptor, você não precisa ter vários aplicativos. Basta você ter um só e uma Alexa e você já tem a sua casa inteligente com a Velds, ok? Então utilize o cupom BRUNO10, eu prometo que eu volto mais vezes aqui nesse canal para falar de produtos da Velds e de outros do mundo da automação residencial para você conseguir deixar a sua casa cada vez mais inteligente. Esse daqui é o meu Instagram, minhas redes sociais, me segue lá no TikTok ou no Instagram, eu falo muito sobre casas inteligentes, compartilho diversos vídeos e a minha rotina dia a dia nas obras, instalando casas inteligentes pelo Brasil afora. Eu prometo que eu retornarei mais vezes para falar de produtos Velds e de casas inteligentes que podem facilitar a você mesmo deixar a sua casa inteligente com produtos plug and play, que basta você comprar, apertar alguns botões e praticamente está tudo funcionando. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui, vai ser muito importante para mim, para entender quais são as dúvidas para os próximos vídeos, quais produtos eu trago aqui e também vai ser muito bom criar essa nova comunidade e vocês serão os primeiros aqui junto comigo. Combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo, já fala aí qual é a sua dúvida e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, meu e da Velds para você, utilize lá o cupom. Tchau!